mais uma prova que não tem jogo fácil, foi dureza. Mas mesmo assim, apesar do gol ter demorado para sair, o segundo gol do Alisson, eu gostei bastante da minha equipe, porque a minha equipe não desistiu em momento algum. Hoje foi uma sequência de mudanças da parte tática. Eu consegui fazer 4, 5 mudanças em termos táticos. E isso foi importante, porque mesmo nessas mudanças a equipe não perdeu o foco, não deu espaço para o adversário. Eu acho que, acima de tudo, também foi, além da garra dos jogadores. O professor Renato já tinha frisado que a gente teria que ter muita paciência no jogo, porque eles iam vir para catimbar, né, para amarrar o jogo, uma falta demorar 2, 3 minutos para bater. E eu falei também, antes da gente... Renato, teve a cobrança por parte no pênalti, o erro, e aí uma série de cobranças, porque aí foi se buscar o retrospecto e se observou que o Grêmio vinha numa sequência de erros. Até para os dois seria interessante. Você disse logo depois do jogo, o meu time treina pênalti. Logo na sequência teve um pênalti contra o Atlético Paranaense e o Cícero marcou. E hoje, né, o destino colocou os pênaltis diante do Grêmio e o Grêmio caprichou, né, fez a 5. De que forma vocês imaginaram definir essa classificação com 5 pênaltis e finalizando, tanto que foi criticado, né, os erros de pênaltis? As crianças são normais, né, no momento que as coisas descem, personalidades, numa Libertadores ou numa Copa do Brasil. A gente treina muitos pênaltis, muitos cobradores treinam. Só que, infelizmente, alguns tinham errado, mas a maior prova foi isso, contra o Atlético Paranaense, a cobrança do Cícero, que foi muito bem. E hoje nós tivemos, nas cobranças de pênalti, fizemos os 5. Quer dizer, então não é por falta de treinamento, era um pouquinho de falta de sorte mesmo. Mas são coisas que acontecem, de vez em quando a gente vai errar. Nós não vamos fazer todos. Mas não é por falta de trabalho, não é por falta de cobradores, não é por falta de treinamento. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que, volto a repetir, nós estamos felizes, o nosso torcedor está bastante feliz. Esse foi o nosso discurso, que o Marco também está aqui. Eu falei que a arena ia estar lotada, eles iam jogar para 50 mil pessoas, e nós não poderíamos decepcionar nossa torcida, não poderíamos decepcionar nossos familiares, nossos filhos. Então, e foi importante porque é uma força muito grande a arena lotada. Pedi, antes mesmo da pré-eleição, para o nosso presidente dar algumas palavras para o nosso grupo. Ele falou, colocou muito bem as palavras dele, como sempre. Então, isso é importante. A gente faz tudo que a gente pode fora do campo. E eu, no momento que terminou a pré-eleição, falei para o meu grupo, desde ontem estou tranquilo, confiança total, me orgulho de estar à frente desse grupo aqui. O mês que vem vai fazer 2 anos, e vendo o meu time jogando o melhor futebol do Brasil. Eu não falo da boca para fora, meu time joga o melhor futebol do Brasil. Competitivo, tático, técnico. Então, só tenho que ficar orgulhoso do meu grupo e parabenizar mais uma vez por essa passagem de fase. Renato, o jogo de hoje, ele tem, acho que, motivos de sobra para ver pontos positivos do Grêmio, seja a superação, seja a questão até da opção que tu tivesse, foi positiva, as mudanças que aconteceram, a qualidade até, a tranquilidade, a efetividade nos pênaltis. Então tem bastante coisa boa. O que fica para ti de alerta, porque a Libertadores vai seguir, tem um novo confronto contra argentinos, de novo, segundo jogo aqui na Arena. O que tu tira, além desse confronto de 180 minutos com Estudiantes, tem alguma coisa que diz, olha, isso aqui eu ainda tenho que trabalhar para a gente não sofrer o que sofreu nessa fase? Assim, tem coisas que eu falo, aí daqui a pouco vai ter um lá que fica lá no ar-condicionado, o Renato não podia ter falado isso em público. Então, eu sei o que aconteceu. Então, esse papo, a pergunta é muito boa, mas esse papo, em alguns erros que nós cometemos, tanto no jogo de lá como daqui, eu vou conversar com o meu grupo, vou corrigir no vídeo, que o vídeo é fácil. Não é fácil você só atacar e ver uma equipe só se defender. Então, prevaleceu a equipe que buscou a vitória, prevaleceu o melhor futebol, prevaleceu a coragem do Grêmio. Então, a gente tem uma participação de fase, mesmo que me ajudam bastante, a gente conversa, a gente troca bastante ideias. Então, a gente bem fortalecido, bonitinho, vamos corrigir alguns pequenos erros,
pequenos erros que nós cometemos, para que nos próximos jogos a gente não cometa mais. E para o Michael, como é que foi um jogo de hoje que certamente te exigiu, Michael, o teu limite físico? O Grêmio depende muito, isso é notório, da tua qualidade técnica de criação. Quando o Arthur foi embora, isso aí parece que recaiu ainda mais uma responsabilidade em cima de ti. E no segundo tempo parece que a gente notou também até um certo revezamento, o Jailson soltando mais e executando algumas coisas que são típicas tuas. Como é que foi desafiar também até os teus limites físicos num jogo de total superação como o de hoje? Na real, eu e o Jailson, a gente conversa bastante, porque o Jailson tem um estilo de marcação muito mais forte que o meu, e eu de sair para jogar, de armar as jogadas. Então, eu procuro estar sempre conversando com ele para revezar, né, para não só desgastar um, né. Então, às vezes ele sai 2, 3 vezes, eu falo para ele ficar, eu saio, e aí a gente vai conversando durante o jogo, né, e vendo o que a gente pode fazer. Na real, não adianta, o professor também cobra sempre que quando um sai, o outro tem que ficar para proteger a defesa. E ele pede mais para o Jailson, às vezes, ficar, porque tem mais estilo de marcação do que eu, e deixar eu sair para tentar armar as jogadas. Mas isso é ali dentro do jogo, você tem que fazer a leitura do adversário também, o que eles estão impondo para você, as dificuldades, para que você ali dentro da partida procure facilitar para que você possa fazer as jogadas e dar o passe melhor colocado para o seu companheiro. Então é dessa maneira que a gente faz. Esses jogos de Libertadores é sempre assim, é sempre muito disputado, né? E hoje a gente mostrou que a gente só não joga só com a bola no pé, né? Que tem que competir, tem que brigar também, tem que ter a mesma disposição que eles, porque senão eles vão ganhando, vão enrolando o jogo, e aí você acaba passando tempo e não consegue fazer as coisas que você tem que fazer, que o treinador pediu. Então, ali dentro do jogo, a gente tem que fazer essa leitura aí para poder superar as dificuldades que a gente encontra. Renato, tu falaste aí que o Grêmio teve hoje 5 mudanças que tu promoveu, né, dentro da partida, táticas, né, não só as trocas, né. Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas mudanças e quais que tu acham que foram as que mais surtiram efeito, e também falasse um pouquinho desse esquema de hoje, jogar com 2 centroavantes. Tu já tinha pensado nisso, provavelmente já tinha treinado isso? Mas isso depende muito do que... Na minha cabeça já estava isso, mas isso depende muito do que a gente precisa, do que acontece durante a partida. Nós começamos aí num 4-2-3-1, depois eu fiz uma substituição tirando o Léo Moura, segurei um pouquinho mais o Cortez, fazendo uma linha de 3 aqui atrás com o Jeromel, o Cano e o Cortez, até porque eu coloquei o Alisson no intervalo do jogo com a saída do Ramiro. Então, nós tínhamos velocidade pelos 2 lados, depois eu coloquei o PP aberto pelo lado, trouxe o Alisson para meia, ainda depois coloquei o André jogando com 2 centroavantes e 2 jogadores abertos pelo lado, que era o Alisson e o Everton. Então, nós tivemos uma sequência muito grande tática, que foi importante, porque você vai enrolando o adversário não conhece, não sabe o que vai acontecer no jogador, ou o que ele pretende fazer dentro do campo. E todas as vezes que nós tivemos essas mudanças táticas, mesmo assim nós não damos chance ao nosso adversário. Então foi muita coragem por parte do Grêmio, e acho que o Grêmio terminou com 6 atacantes. Então isso prova que o Grêmio buscou a vitória o tempo todo. Então foi a vitória da coragem. E aquilo que eu falo, em momento algum, mesmo assim jogando com muitos atacantes, arriscando bastante, a gente deu chance para o nosso adversário. Então isso é importante. As mudanças táticas, mas mesmo assim fechando os espaços do adversário, valorizando bastante a posse de bola, tendo a inteligência e a tranquilidade para a gente fazer as jogadas, porque a gente sabia, como aconteceu com o adversário, estava totalmente fechado, então era um jogo um pouquinho de paciência. Não adianta que você não vai furar de qualquer jeito. Eu já havia falado para vocês, inclusive no primeiro tempo contra o Cruzeiro, que na Copa do Mundo nós vimos os melhores jogadores lá jogando dessa forma, e os melhores jogadores muitas vezes não conseguiam furar essa retranca. Então é difícil, mas o importante é que a minha equipe teve paciência, teve tranquilidade para organizar, para criar, e merecimento nosso gol do Alisson mesmo nos descontos por tudo que a gente construiu na partida. Maicon, tu foste o primeiro a bater o pênalti hoje, né? A contagem ali fechou com o André. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que foi entre vocês naquele momento em que vocês terminaram a partida vencendo, com a moral elevada, para iniciar as batidas de pênalti.
visto que nas grandes competições aí o Grêmio realmente, com o Renato pelo menos, tirando, eu acho que o Campeonato Gaúcho de 2016, o Grêmio, de 17, desculpe, não perdeu em nenhum momento nas cobranças de pênalti. Qual foi o papo ali entre vocês para motivar mais ainda o Grêmio não perder nenhum pênalti? Então, como o professor Renato tinha falado, a gente treina bastante, todos os jogadores treinam, né, alguns porque vão jogar e tem a possibilidade de bater, então ali a gente conversou que tinha que ter confiança, bater firme no canto, né, que está acostumado a bater, porque o momento era nosso, de tudo que a gente tinha feito no jogo, a gente não merecia perder, então é entrar com aquela confiança, né, e também frisar, hoje a gente às vezes dentro de campo as coisas não acontecem para a gente e é complicado. O André estava numa situação muito difícil hoje e o professor perguntou para ele se ele queria bater o pênalti. Eu falei para ele que ele tinha que bater o pênalti, porque ele bate muito pênalti. O André vai dar muitas alegrias para nós que estamos aqui, para os torcedores, para a diretoria, para o presidente que apostou nele e para o treinador, porque pediu o André, que é um jogador que trabalha muito, assim como o Jael nos ajuda também. Então, é importante frisar a personalidade que ele teve de ir lá bater o último pênalti, porque somente os grandes jogadores e quem tem muita coragem pode fazer isso, porque se tu vai para o último pênalti, o André, e perde, acaba o mundo para ele. E eu falei, tu tem que bater porque tu bate bem, então tu vai bater, e ele bateu muito bem e deu a vitória. Então, todo mundo está de parabéns, mas ele mais ainda pela personalidade que ele teve de não se esconder. Talvez para muitos hoje foi uma surpresa, sei lá se foi surpresa ele não jogar, porque o professor estava botando ele direto. Então, é sempre importante frisar, porque a gente tem dois centroavantes muito bons, que tem uma disputa sadia, assim como as outras posições também, mas salientar ele porque ele teve muita coragem hoje para fazer o que ele fez. E somente os grandes jogadores podem fazer isso. E ele nos ajudou muito e vai nos ajudar muito. O torcedor pode ter certeza disso, que o André vai fazer muitos gols aqui junto com o Jael também. Porque a gente tem um grupo muito bom, um grupo que trabalha pra caramba. Se hoje a gente perdesse aqui, é difícil você falar na derrota. Eu falei uma vez, quando a gente saiu lá do Rosário, porque o futebol, a outra equipe também quer ganhar. Talvez naquele dia você não foi merecedor. O adversário jogou muito mais que você e foi merecedor. E os caras foram merecedores. Sabe por quê? Porque eles atropelaram a gente aqui e atropelaram lá. Assim como a gente, quando conquistou os títulos, nós fomos melhores que os adversários que a gente encontrou. Então, no futebol tem muito disso. Mas, infelizmente, só vale para quem ganha. Só fica a lembrança de quem ganha. E, aqui a gente tem um grupo muito bom. Vocês da imprensa que acompanham nosso dia a dia sabem, independente de se a gente perde ou ganha, a nossa postura, principalmente com vocês, é a mesma. Acho que ninguém precisa ser amigo de ninguém, mas o respeito ele tem que existir sempre, e eu sempre falei isso. Então, a gente, quando passa ali, você vê, todo mundo cumprimenta vocês, bom dia, boa tarde. Isso sempre existiu porque é do nosso grupo, é um grupo trabalhador, vencedor, por isso que a gente tem a confiança do treinador, da diretoria, e o torcedor também, porque eu ando nas ruas aí e vejo muito isso. O torcedor falar para a gente que é muito grato por tudo que a gente fez, a cobrança vai existir, é normal, porque a gente joga num clube grande e tem que ganhar sempre, eu também concordo com isso, a cobrança vai existir, e mais importante ainda, o torcedor falar que tem orgulho e fica ansioso para esperar o dia do jogo para ver a gente jogar, porque essa equipe aqui mudou totalmente o estilo de jogo que tinha o Grêmio, que era de ganhar como ganhamos hoje, Então a gente mudou isso, então... fugindo um pouco do que você me falou, eu estava com isso aqui na cabeça, esperando uma pergunta para, de repente, poder falar isso e falar do André. Todo mundo foi merecedor, mas ele, porque não só ele, todo mundo trabalha muito. Hoje ficou jogadores de fora que vinham jogando, entendeu? E isso daí que fortalece o grupo. A gente tem duas competições, nosso objetivo é de ganhar sempre as duas. A gente sabe que não é fácil ser campeão, mas a gente vai lutar, porque o nosso grupo é muito bom e tenho certeza que o professor tem muito orgulho, nós temos orgulho de vestir essa camisa, de fazer parte desse grupo, a diretoria junto com o presidente, porque em todos os momentos, derrota, vitória, empate, nunca virou as costas para a gente, sempre nos dando força, e isso é muito importante para a gente, E a gente vai brigar até o final para dar mais alegrias ao nosso torcedor, e eu peço para o nosso torcedor,
né, que a gente sabe que bate aquela ansiedade no jogo. O André vive de gol, o Jael vive de gol, mas tem que ter paciência, né, porque eles vão nos ajudar muito ainda e nos dar muita alegria. Renato, o Maicon estava falando do André e do Jael, né, em especial. E hoje o André, talvez, pelo menos na minha opinião, fez a melhor partida dele com a camisa do Grêmio, jogando junto com o Jael, né, porque ele tem características diferentes da do Jael. Eu queria saber se daqui a pouco pode continuar os dois jogadores a jogar com mais frequência juntos. Não disputar entre eles, mas daqui a pouco abrir uma disputa em outra posição. Sim, mas é aquilo que eu falo, vai depender muito do que a gente precisa, depende muito do jogo, aonde que é o jogo, qual é o placar do jogo. Eu não tenho medo algum de colocar os dois para jogarem. Hoje, com 20 minutos, acho que do segundo tempo, coloquei o André juntamente com o Jael. Foi mais uma mudança na parte tática, até porque são dois jogadores que sabem fazer gols, sabem o faro do gol, da área. E já que eles estavam jogando bastante fechados, eu coloquei os dois justamente para perturbarem bastante a defesa deles, para que a gente pudesse fazer a jogada pelos lados. Então tem essa possibilidade sim, dos dois jogarem junto, mas é aquilo que eu falei, depende muito da circunstância do jogo e do que a gente precisa. Ô Renato, há pouco a gente ouviu esse desabafo do Maicon, né? E falando também do André. E você bateu nas costas dele e disse, muito bom, né? Muito bom. O que significa isso para você que está do lado do teu capitão dentro de campo? Essa manifestação do Maicon, o que representa para você que vestindo a camiseta do Grêmio como jogador, conquistou títulos também, que o Maicon também está conquistando hoje no Grêmio? É importante, isso é mais uma prova que o nosso grupo é muito fechado, o nosso grupo é muito trabalhador, o nosso grupo ele conquista, ele está na história do Grêmio também, esse grupo aqui. É importante porque, em outras palavras, ele quis dizer que o André chegou e não mostrou tudo ainda aquilo que ele sabe. E a cobrança em cima de um atacante, não é só no Grêmio, em qualquer lugar, um atacante que vem contratado para fazer gols e daqui a pouco os gols não saem, então aí tem aquela desconfiança, tem aquela cobrança e às vezes o jogador pode se abater, mas o que ele quis dizer que o André, em momento algum, ele se abateu, não só jogadores, comissão técnica, diretoria, a gente sempre deu bastante força para ele. Ontem mesmo eu conversei com o André, após o treinamento tático, e falei com ele, André, daqui a pouco você está de volta, você está disputando uma posição com um grande jogador também, que é o Jael, daqui a pouco os dois estão jogando, enfim, isso faz parte do futebol. Hoje você não amanhã você não vai começar o Jael, mas não é porque eu perdi a confiança em você, isso você pode perguntar para ele. Eu falei, pelo contrário, daqui a pouco você vai voltar a fazer gols, vai continuar nos ajudando, entendeu? Ele tem um potencial muito grande, como o próprio Maicon falou, entendeu? O Grêmio ele não contrata um jogador, vai lá e contrata o jogador por contratar o jogador. Essa semana uma pessoa falou que a diretoria do Grêmio não sabe contratar. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Todo jogador que entra no Grêmio, quem pede sou eu. A diretoria vê se tem condições de trazer ou não. Então, se alguém é responsável por qualquer jogador que esteja no grupo do Grêmio, sou eu. E todo jogador do Grêmio, eu troco ideias com a diretoria, converso até muitas vezes com algum jogador, com o próprio presidente, para a gente trazer sempre um jogador que a gente sabe que possa nos ajudar. O André é um deles. O André vai nos ajudar muito. O próprio Marinho que chegou agora, daqui a pouco estava lá fora, daqui a pouco precisa de um tempo maior para se readaptar ao futebol brasileiro, mas daqui a pouco também é outro jogador que vai nos ajudar muito. Então, o que eu peço é, quando alguém quiser fazer alguma crítica de qualquer jogador que esteja no grupo do Grêmio, pode me criticar. Eu sou o único responsável, porque todo jogador que chega aqui, quem pede para a diretoria sou eu. Então, eu tenho certeza que, como o Maicon falou do André, estou falando do Marinho também, ou qualquer outro jogador. Aliás, eu fui criticado logo que eu cheguei aqui por ter trazido alguns jogadores que as pessoas achavam que não tinham mais nada para dar. E esses mesmos jogadores que não tinham mais nada para dar, em 23 meses não, em um ano e meio conquistaram 4 títulos. Eu não vou acertar todas. De vez em quando a gente vai errar. Mas esses jogadores aqui podem ter certeza que tem a confiança do presidente e a roupeira aqui dentro do grupo do Grêmio. Renato, voltando um pouco para a parte tática, que você disse que variou bastante dentro do jogo, e de que forma vai ser importante isso também para a sequência do Grêmio, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro? De que forma, olhando, que nem você disse, o vídeo, você vai poder pegar esse vídeo e também poder trabalhar isso com teus jogadores, tanto para jogos da Libertadores
quanto para o Campeonato Brasileiro, porque se caso acontecer de o Grêmio sofrer um revés num jogo de ida, provavelmente vai ter um time que vai ter a mesma proposta do teu adversário de hoje e você também vai ter essas opções. Mas desde que eu me conheço por gente, desde que comecei a jogar futebol, quando era jogador e agora como treinador, uma coisa não me falta, é coragem. É coragem. Então, no momento que você só tem um sistema, um plano, só o plano A, o adversário ele vai te marcar e, de repente, vai ser difícil de você construir alguma coisa. Nem sempre você vai conseguir, com um plano só, entrar na defesa do adversário. E hoje essas mudanças todas provou que o Grêmio teve mais de 20 situações de gols. Então é importante essa mudança tática, porque se o plano A não estiver dando certo, vai para o plano B, se o plano B não estiver dando certo, vai para o plano C, D, enfim, é a característica do jogador, é a coragem que a gente tem de botar o time para frente. E é aquilo que eu falei, mesmo a gente fazendo essas mudanças táticas todas hoje no jogo, colocando muitos atacantes, mas não é colocar os atacantes por colocar os atacantes. Cada um tinha a sua função. Tanto é que o adversário não construiu nada, mesmo com muitos atacantes. Então a gente fechando bem os espaços do adversário, praticamente a gente não deu chance para eles, pressionamos o tempo todo, colocamos eles dentro do campo deles, tivemos 78% de posse de bola, mas não é por causa dos 78%, nós tivemos a maior parte da posse de bola dentro do campo do adversário. Porque muitas vezes vê um time, esse time teve 70% de posse de bola, 65% de posse de bola, mas você vai ver, 40% dessa posse de bola é no campo dele. Aí o adversário não agrita, você fica tocando a bola lá atrás, é lógico que você vai ter posse de bola. Eu quero ver muitos times fazerem o que o Grêmio faz, ter a posse de bola dentro do campo do adversário, como a gente fez. Como a gente vem fazendo praticamente há 2 anos. Renato, o Alisson hoje teve estrela, né, de vir do banco e fazer o gol da vitória no finalzinho. Como a história do futebol às vezes se repete, né? Em 83, Grêmio e Estudiantes, o jogo estava empatado e aí o Tarcísio entrou no lugar de um grande jogador e fez o gol da vitória. E hoje o Alisson entra e faz o gol da vitória. É importante o cara ter. Também tem essas circunstâncias que acontecem. Às vezes o cara tem uma estrela e entra e faz o gol. É competência e sorte. São as 2 palavras que andam comigo. Não adianta você só ter competência ou você só ter sorte. Sorte e competência. E hoje o Alisson provou mais uma vez. O Alisson é um jogador que ele vem jogando, fica no banco, entra, ele tem nos ajudado bastante. Muitas vezes é até difícil para o treinador, no caso eu, colocar 11 em campo, porque é muita qualidade o grupo do Grêmio. E aí, por isso que eu converso bastante com eles, olha, hoje começa esse time, mas não é desmerecendo ninguém, eu acho que na minha cabeça hoje esse é o melhor time para começar essa partida, porque tem muitos jogadores aí pedindo passagem, só que os que estão jogando não dão essa chance. E isso é bom, porque é essa briga sadia entre eles. Então, mas ele sabe que 11 começa e quem está no banco pode entrar a qualquer momento e tem que entrar como entrou o Alisson hoje, entrando bem. Aliás, não só ele, como todos os jogadores que entraram na partida entraram muito bem. E tem que contribuir, de uma forma ou de outra. Eu falo para eles, não quero saber se vai jogar 90 minutos, 45 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Tem que ter a entrega, tem que dar o máximo. Tem milhões de jogadores que gostariam de estar no grupo do Grêmio. Então, vocês têm que pegar essa oportunidade aí. E quem se escala é o jogador. Só que quem está jogando não está dando tanta brecha. Mas o importante é que quando eu preciso do jogador, o jogador vai lá e dá conta do recado. Renato, o Luan, na última partida, carregou o peso de um pênalti perdido. E antes das cobranças hoje, você pegou e abraçou bastante o Luan, até sacudiu ele ali. Para quem estava de fora, parecia que o Luan ia cobrar até talvez o 5º pênalti. Mas ele não foi. O que você falou para o Luan? Queria entender essa mensagem que você passou para ele. A mensagem para ele, eu achei ele um pouquinho meio cabisbaixo, falei para ele levantar porque ele deu a bola do jogo para o Alisson fazer o gol. Então nós íamos para a disputa de pênaltis devido à bola que ele deu para o Alisson. Então ele tinha que tá feliz. E na cobrança de pênalti, ele até poderia vir a cobrar se por acaso não acontecesse a nossa vitória nos primeiros 5 pênaltis, entendeu? Mas eu procurei poupá-lo. Porque tem horas que não é você não vai mais bater, não é isso. Aí tem que entrar a inteligência do treinador, a experiência do treinador, para dar um tempo para o jogador. Imagina se o Luan bate um pênalti hoje e erra, e o Grêmio é desclassificado. Então eu tenho que pensar sempre lá na frente, eu tenho que proteger meus jogadores. Então eu falei, calma, vamos dar um tempo, nas cobranças de pênalti, se precisar você vai bater, se todo mundo bater e não acabar você vai bater.
Mas é em termos de poupar o jogador. Nessas horas, quem tem que entrar em ação é o treinador para... Eu penso sempre lá na frente. Eu fiz aquilo para proteger o Luan. Daqui a pouco o Luan volta a bater pênalti, vai fazer. É uma fase. É uma fase que nessa hora aqui é meu papel proteger o meu jogador. Maicon, esse grupo já sabe o gosto que tem de conquistar uma Libertadores. Uma classificação como essa, nos pênaltis, com muita emoção, ela pesa ainda, talvez um pouco mais na prioridade que o grupo possa ter de conquistar o tetra da Libertadores, focar na Libertadores em vez do Brasileirão? Não, eu acho que a gente tem que viver o próximo jogo, né? Isso é muito importante. E aí quando você chega numa fase de mata-mata, é claro que sem dúvidas aquele jogo é o mais importante, porque você não vai ter chance depois de recuperar, né? No Brasileiro você tem 38 rodadas, é importante você estar ali perto, porque ninguém te garante que você vai ganhar o campeonato que você priorizou no momento, por ser aquela partida de mata-mata. Então, nós não vamos priorizar, né? O professor já falou isso várias vezes, né? Eu acho que a gente tem que viver o próximo jogo que vai vir. A gente teve hoje o da Libertadores, no final de semana já é o Botafogo, a gente tem que encarar, porque a gente quer chegar lá na frente também, a gente quer ser campeão. Aqui a gente não pode escolher um campeonato, vamos jogar esse, e se não ganhar? E os outros? Ficam para trás, a gente não tem chance de brigar. Então, essa classificação que a gente teve hoje nos fortalece na Libertadores para daqui a 2, 3 semanas, eu acho que é o próximo jogo, mas também tem mais 4, 5 rodadas antes no Brasileiro que a gente tem que ganhar, somar pontos para que a gente possa encostar lá no pessoal que está na frente. Obrigado, Maicon. Obrigado, Renato. Pessoal, na sequência, o presidente Duda vai atender vocês. Boa noite. Boa noite, Duda. De que forma avaliar essa vitória, né? Que foi emocionante, nos momentos finais o Grêmio conseguiu um gol importante, fez um gol no início, né? Que dava a impressão de que poderia ser de uma forma um pouco mais tranquila, mas acabou não acontecendo. E aí no final o Grêmio conseguiu o gol. E aí vai para os pênaltis. De que forma se avalia como um todo e se é uma vitória que... É aquilo que o torcedor saiu, né? É a vitória de campeão, é a vitória de quem quer a conquista. Eu diria que tem dois aspectos que devem ser avaliados quando acontece uma vitória como essa. Um dos aspectos é o seguinte, é que o Grêmio joga um bom futebol. O Grêmio toca a bola, o Grêmio tem mais posse de bola, geralmente, em todas as suas partidas. Então, uma hora o gol vai sair. Às vezes não sai, verdade, o gol é uma circunstância do jogo, às vezes não sai. Nós empatamos jogos aqui com o Fluminense, com o Atlético Paranaense, em que jogamos o tempo todo em cima e não fizemos. Mas a probabilidade maior é que o gol vai sair para o time que está mais tempo com a bola no pé, que está jogando melhor. Então esse é um aspecto em que aconteceu hoje, demorou, foi nos acréscimos, mas aconteceu porque a probabilidade é que aconteça. Que o time que está jogando melhor, que tem mais posse de bola, acaba fazendo gol e ganhando. E o outro aspecto é o emocional, é a imortalidade do Grêmio, foi uma vitória que nos fortalece, eu diria assim, isso que é muito importante. Duda, profeta dos 5 pênaltis, tu tinha dito que se o Grêmio fosse para os pênaltis, faria os 5. É isso mesmo? É isso mesmo, eu me lembrei da Recopa, lá no início do ano. O Grêmio foi decidir a Recopa com o Independiente nos pênaltis e acertou 5 e foi campeão. E hoje aconteceu de novo, fomos para os pênaltis, acertamos 5 e classificamos. Então, aquela história, né? O Grêmio tem que treinar mais pênalti. Não, o Grêmio treina pênalti, treina bastante pênalti, tanto que de vez em quando acertam 5. De vez em quando erram no meio do jogo, isso é do jogo. Duda, você saiu do vestiário dizendo Grêmio imortal, né? Que, enfim... Renato acabou de dizer que
além de competência, tem que ter sorte. Dá para dizer que, além de competência, pintou sorte de campeão? Sorte de campeão é cedo, né? A gente agora está entre os 8, e isso é muito bom. Quando termina o jogo, um jogo como esse, a gente fica emocionado e grita coisas e acha que agora ninguém mais nos segura, aquele tipo de conversa, mas é uma coisa de momentos depois do jogo. Bateu uma grande equipe, o Estudiantes se mostrou uma equipe muito melhor do que todos nós brasileiros esperávamos. A classificação, a gente já tinha saído da Copa do Brasil e foi um pouco traumático, porque dava para ter ganhado do Flamengo, né? Acho que isso ficou bem claro. A gente tomou um gol aqui nos acréscimos, e hoje nós fizemos um gol nos acréscimos. Se nós nos desclassificássemos hoje da Libertadores, certamente começaria uma onda de críticas muito grande, é normal, mas não aconteceu. Prevaleceu o time, a sorte ajudou o time que teve mais competência, que teve mais tempo de bola no pé, que joga sempre assim, que joga sempre para ganhar. Quero ressaltar aqui muito a coragem do meu treinador, estou muito satisfeito com ele. Ele botou atacantes, tirou um lateral direito, botou um centroavante, tirou um volante, botou mais um atacante pelo lado, no intervalo botou outro atacante pelo lado veloz. Coragem, coisa de quem quer ganhar. Presidente Duda Kreff, no ano passado o Grêmio hoje pegou e eliminou um Estudiantes que é campeão da América já, é um campeão mundial. O Estudiantes tem um cartel parecido com o do Grêmio, em termos de grandeza de títulos já obtidos. Passa agora a ter um argentino que não tem essa grandeza, pelo menos foi assim como no ano passado o Grêmio pegou o Godoy Cruz e o Lanús, 2 times argentinos que não tinham o cartel que tem um Estudiantes, ou que tem um River, um Boca, um Racing. O Grêmio ganhou as 4 partidas desses 2 argentinos que eu estou citando aí, Godoy Cruz e Lanús. O que significa isso? Tendo pela frente, de novo, um argentino que não tem toda a grandeza teórica, vamos dizer assim, ou de histórica melhor, de um Estudiantes de La Plata. É mais facilidade, ou é mais tranquilidade para jogar? É verdade, o Estudiantes ganhou 4 Libertadores já, né? Estavam tentando ganhar a 5ª, nós estamos tentando ganhar a 4ª, então eliminamos um grande da América, sem dúvida. Mas a gente sabe, né, Zé, que futebol é momento, e o Tucumã está num bom momento, eliminou hoje um campeão de Libertadores, né? Então, e que já fez a final conosco uma vez, então eliminou está num grande momento, e é argentino, então não espero nenhuma facilidade, não há tranquilidade nenhuma por ter pego agora o Tucumã, nenhuma. É argentino, é habilidoso, é aguerrido e está num grande momento. Duda, agora você disse que o argentino está num grande momento, mas a atuação do Grêmio hoje credencia o Grêmio cada vez mais ao favoritismo desse título. E de que forma você pensa que também os adversários que o Grêmio vai ter pela frente o enxergarão daqui para frente depois de tudo que aconteceu hoje? Bom, o Grêmio é o atual campeão da Libertadores, né? Então é o atual campeão da América. Os outros já o enxergam como o principal time a ser batido, digamos assim, mas